Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao diário íntimo, que é o diário de Anne Frank. Né? Na aula passada vimos um pouco sobre ele, vamos ver mais um pouquinho agora sobre ele também. Então, Anne Frank. Ela aqui já escreveu no diário dela, né? Então, um dos maiores receios de um indivíduo que mantém um diário é que o conteúdo dele seja descoberto e venha a público. Assim seria também para a garota alemã judia Anne Frank, que escrevia seus sentimentos e desabafos em um caderno pessoal enquanto vivia os penosos anos da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, junto à sua família. No entanto, Frank é uma exceção à regra. Com sorte, seu diário foi encontrado, estudado e transmitido ao longo de gerações, impactando o mundo com os relatos inocentes de uma criança vivenciando um período de guerra. É por isso que esse documento se tornou tanto uma fonte histórica para entender a perseguição aos judeus pelo regime nazista alemão, período conhecido por Holocausto, como também como um manto repleto de perseverança e força humana. Nascimento e infância. Anneliese Mary Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Mais conhecida como Anne, ela foi a segunda e última filha do casal judaico Otto Frank, administrador de um banco familiar e ex-sargento do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, foi em 1914 e 1918. E Edith Frank Hollander, filha de um rico empresário. Antes de Anne nascer, a dupla já havia perdido a primogênita Margot, já tinha parido a primogênita Margot Frank. Apesar de religiosa, a família Frank era liberal em diversos aspectos e não seguia todas as tradições e costumes do judaísmo. A família possuía uma grande biblioteca em casa e boas condições econômicas. Pode-se dizer que eles pertenciam à classe média abastada e tinham bons recursos para educar as duas meninas. O pai Otto, por exemplo, aficionado pela área acadêmica, incentivava suas filhas a ler desde pequenas. Contudo, apesar da boa vida que os Franks levavam, a partir da década de 1930, o país germânico passou por mudanças sociais e financeiras dramáticas, justamente após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Derrota essa que foi acompanhada de sanções impostas à Alemanha, condições que humilharam o país por meio do Tratado de Versalhes, 1919. Assinado pelos países vencedores, além da crise econômica que assolou a nação internamente, nesse momento trágico, por exemplo, o banco que Otto administrava foi à falência e a família Frank enfrentou uma certa crise financeira. Em termos sociais, a situação na Alemanha era mais complicada para os judeus, já que eles eram culpados pelo fracasso germânico e apontados como a razão pela qual o país não conseguia se reerguer após a guerra. Quem levantava essa bandeira era o escolhido da direita do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, na sigla em inglês, mais conhecido como Partido Nazista, os quais conseguiram ocupar muitas cadeiras no Parlamento Federal do país nas eleições de 1932. Em janeiro de 1933, com a ascensão do líder do partido, Adolf Hitler, ao cargo de chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, o que já estava ruim para os judeus ficou ainda pior. Em 15 de janeiro, por acaso, nós fomos convidados para jantar na casa de uns conhecidos nossos. Estávamos sentados à mesa e ouvimos o rádio. Então foi noticiado que Hitler havia se tornado chanceler. Depois surgiu notícia sobre uma marcha de tochas da SA em Berlim e nós escutamos gritos e aplausos. Hitler terminou seu discurso com as seguintes palavras: "Me dei em 4 anos. O nosso anfitrião, em seguida, disse animado: "Vamos ver o que este homem irá conseguir." Fiquei sem palavras e minha esposa petrificada. Relembrou Otto Frank anos mais tarde sobre o episódio. Os sinais da política antissemita de Hitler logo foram vistos no colégio de Margot e nas escolas alemãs. Exemplo disso foi a demissão em março de professores judeus pelos insultos e intimidações das crianças judias.
Com o tempo, esses alunos passaram a ser segregados dos alunos não judeus e foram obrigados a sentar-se em bancos separados dos colégios do sala, dos colégios do sala, dos colegas do sala, além de enfrentarem um declínio em suas notas. Ou seja, em vez de receberem pontuações que comentários foram muito bom ou bom, passaram a ganhar suficiente ou bom, respectivamente. Essa era uma forma de mostrar que os judeus eram inferiores e não tão inteligentes quanto os alemães. Diante da situação, Otto e Edith decidiram tirar Margot da escola e buscar um novo refúgio para a família. Um recomeço. Em março de 1933, Otto decidiu migrar para Amsterdã, na Holanda, a fim de implementar uma filial da Alpecin, empresa que administrava e que vendia produtos para fazer geleias. Nesse mesmo momento, Edith e as filhas ficaram na casa da avó materna, na cidade alemã de Aachen, enquanto a família não encontra uma casa para se estabelecer na Holanda. Nos anos seguintes, Anne viveu escreveu em seu diário sobre a migração da família. Por serem judeus, o meu pai migrou para a Holanda em 1933, quando se tornou diretor-geral da companhia Preta, holandesa, que fabrica produtos usados na fabricação de compostos. Finalmente, no início de 1934, após achar um novo lar, todos os Franks migram para Amsterdã e tudo parecia seguro e feliz mais uma vez. As meninas voltaram a frequentar a escola, Otto conseguiu operar seu negócio e Edith tomava conta do lar. Margot e Anne fizeram muitos amigos holandeses e alemães na nova cidade. Muitos de seus vizinhos eram judeus que fugiram da Alemanha pela mesma razão que os Franks. Em 1938, Otto abriu sua segunda empresa, Heptacom, que comercializava ervas, sais e temperos para a produção de carnes. Foi trabalhando nesse ramo que ele conheceu também o judeu-alemão Hermann von Pels, que viveu da Alemanha para a Holanda com sua família, fugindo do regime nazista. Hermann trabalhava como açougueiro e acabou virando sócio de Otto nas empresas, o Piqueta e Peck. O inimigo retorna. Mesmo fora da Alemanha, a família Frank acompanhava o que estava acontecendo em sua terra natal por meio de relatos de amigos que ficaram por lá. As notícias não eram boas. A repressão contra os judeus estava ainda maior. O antissemitismo era tanto que passou a ser proibido o casamento entre judeus e não judeus e que os judeus tivessem seus próprios negócios. Em 9 de novembro de 1938, uma onda nazi saiu pelas ruas destruindo sinagogas e lojas judias e prendendo homens judeus. O episódio ficou conhecido por Noite dos Cristais. Além das ofensivas nacionais contra os judeus, e também comunistas e outras minorias, a Alemanha nazista empreendeu outras tantas para anexar regiões da Áustria, Praga e Tchecoslováquia em seu território. Em setembro de 1939, o exército alemão atacou a Polônia e assim iniciou a Segunda Guerra Mundial. Na primeira metade do ano seguinte, o próximo passo do regime de Hitler foi dominar a Europa Ocidental, e assim acabou invadindo a Bélgica, a França e chegou até a Holanda, país que estava vivendo muitos refugiados judeus, tal como os Franks. Conforme a Alemanha ia ampliando seus domínios e propagando sua política nazista por onde passava, muitos judeus refugiados em outros países viviam um momento de temor. Anne vivia escrever o episódio em seu diário do futuro. Depois de mais de 1940, os bons momentos foram poucos e muitos passados. Primeiro veio a guerra, depois a compilação e, em seguida, a chegada dos alemães. E foi então que começaram os sofrimentos dos judeus. Duas medidas. A partir de outubro de 1940, o regime nazista implementou um pacote de medidas antissemitas nos países que havia dominado. Por exemplo, passou a ser proibido que uma empresa fosse registrada por um judeu. A nova lei obrigava que todas elas fossem registradas e passassem por um processo de alienização. Como medida preventiva de perder seu negócio, Otto Frank, diretor à frente da Alpecin da Peptacom, colocou suas empresas no nome de dois colegas não judeus, mas continuava administrando-as às escondidas. Em 1941, Margot e Anne foram obrigadas a frequentar um colégio somente para crianças judias, e essa foi a primeira vez que elas estudaram em uma mesma instituição.
No ano seguinte, os judeus foram submetidos a utilizar uma estrela amarela costurada em suas roupas, na qual diz a palavra judeu. Também em 1942, em 12 de junho, Anne completou 13 anos e ganhou um diário de aniversário. Esse caderno tornou-se seu documento pessoal e no qual ela vivia narrar os próximos anos de sua vida. Contemporâneo àquele momento específico, Anne escreveu os decretos antissemitas que estavam limitados à liberdade dos judeus. A nossa liberdade foi severamente restringida por uma série de decretos antissemitas. Os judeus foram obrigados a ter uma estrela amarela na sua roupa. Os judeus foram obrigados a entregar as suas bicicletas. Os judeus foram proibidos de andar de elétrico. Os judeus foram proibidos de andar de carro, mesmo no seu próprio. Os judeus foram obrigados a fazer as suas compras entre as 15 horas e as 17. Os judeus foram obrigados a ir unicamente a cabeleireiros ou salões de estética que fossem judeus. Os judeus foram proibidos de andar na rua entre as 20 horas e as 6 horas da manhã. Diante do momento aterrorizador, a família tentou deixar a Holanda e migrar para a Inglaterra e até para os Estados Unidos, mas nenhum plano deu certo. O perigo era iminente. Tudo ficou ainda mais assustador em 5 de julho de 1942, quando a filha mais velha, Margot, foi convocada pelo governo alemão a trabalhar num campo de concentração. No dia seguinte, 6, a família já tinha tudo preparado para iniciar uma nova fase e se proteger do regime nazista, um esconderijo apelidado de anexo secreto. Ali, os Franks e também os Van Spels, família de Hermann, sócios de Otto, viveriam até que fossem descobertos pelos nazistas. O novo rumo fez com que Anne desabafasse esse diário. A minha descontraída alegria e os despreocupados dias da escola foram-se para sempre. Refúgio. O anexo secreto foi um espaço criado em uma parte desativada do antigo escritório de Otto. O esconderijo ficava na parte de trás do escritório, mais especificamente atrás de uma estante móvel, que servia como porta disfarçada para esconder o refúgio de 2 famílias. Por detrás da porta havia 3 andares, os quais eram preenchidos com 4 pequenos, um banheiro e uma sala comunitária. O espaço era dividido entre a família Frank, Otto, Edith, Margot e a família Van Pelt, os sócios de Otto, Hermann, sua esposa, Augusto e seu filho Peter, além do dentista amigo das 2 famílias Fitz. Como medida de proteção, nenhum dos 8 moradores poderiam deixar o anexo, de forma que quem levava mantimentos, alimentos e roupas aos judeus escondidos eram 4 empregados de confiança de Otto: Nick Pace, Johnny Splayman, Victor Huber e Beck Bush. Não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer, e me sinto aterrorizada com a possibilidade de nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos ativos, escreveu Anne, uma vez alojada no anexo secreto. Para chegar ali e se levantar suspeita, os Franks deixaram sua casa pela manhã, no dia 6 de julho, em um estado de caos, para parecer que haviam fugido pela pressa, além de um bilhete sugerindo que haviam enviado para a Suíça. Nenhum dos moradores imaginava que passariam tanto tempo escondidos no anexo secreto, mais precisamente 2 anos e 1 mês. Considerando que nunca podiam sair dali, o espaço era pequeno para 8 moradores, e que qualquer barulho ou movimento poderia despertar a curiosidade da vizinhança, eles deveriam se manter silenciosos, quietos e parados. Para Anne, isso tudo era particularmente muito difícil. Mesmo que ela tivesse ficado empolgada no início com a ideia de compartilhar o espaço com a família Van Pelt e dividir seu quarto com o dentista, ela logo começou a ficar incomodada em não poder rever seus amigos da escola e sair. A minha mente treme com as profundidades que esta casa teve de suportar no último mês. Para dizer a verdade, por vezes esqueço como é que estamos aborrecidos e com quem não estamos. A única forma de tirar a situação da cabeça é estudar,
Eu, ultimamente, tenho estudado muito, escreveu a Gabi. O período do Anexo Secreto também marcou o primeiro amor de Anne. Foi ali que a garota começou a se relacionar com Peter Van Pels, filho do sócio do seu pai. E em Peter que ele dá seu primeiro beijo. Você acha que papai e mamãe aprovariam uma garota da minha idade sentada no divã e beijando um rapaz de 17 anos e meio? Duvido que aprovasse, mas tenho que confiar em meu próprio julgamento nessa questão. É tão pacífico e seguro ficar em seus braços e sonhar. É tão emocionante sentir seu rosto encostado no meu. É tão maravilhoso saber que há alguém esperando por mim. Bom, gente, então, depois vocês vão ver a outra parte, até o final, e vocês, depois que assistirem todas as aulas, vocês vão fazer as páginas do livro, né, produção de texto. Aí você vai ler a Segunda Guerra Mundial, o Diário de Anne Frank, vai fazer a página 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161. Ou melhor, vou fazer só até a página 159. Eu tenho um textinho aqui, deixa para a próxima aula, tá? Só até a página 159. Então, é da 156 até 159. Ok, gente? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.